sou o professor Leandro Rios, do cursinho Carmen Rios, preparatório para o IFCE, e vou resolver com vocês agora a prova de História, 2017.1. Questão 16. Sobre a Revolução Russa, cujo centenário se dará em 2017, é correto afirmar-se que: letra A. Chegou ao poder sob a liderança de Lenin e Leon Trotsky, que se empenharam em manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Aí já está o erro. Eles não quiseram manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Muito pelo contrário, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial em 1918. Letra B. No período anterior à Revolução, o processo de industrialização estava em grande expansão. Também mais um erro. A Rússia não estava em grande expansão. Pelo contrário, a Rússia estava vivendo uma grande crise. Letra C. Após a morte de Lenin, Stalin e Trotsky chegam juntos ao poder e governam defendendo a ideia de uma revolução permanente, cujo modelo deveria ser levado ao restante da Europa e do mundo. Mais um item que está falso. Após a morte de Lenin, Stalin e Trotsky não chegaram juntos ao poder, eles disputaram o poder. Trotsky ele era a favor das ideias de Lenin, de implantar uma revolução permanente e espalhar pelo mundo. Mas o Stalin não. Os livros de história sempre gostam de especificar, sempre gostam de ressaltar que Stalin queria fazer uma revolução em seu próprio país, ou seja, não queria que essa revolução se espalhasse para outros países. Então, por isso, este item também está falso. A letra D. Dentre os fatores que levaram à Revolução estava a situação de extrema pobreza dos trabalhadores, correto? A economia atrasada e os altos impostos pagos pelas camadas mais baixas da sociedade. É verdade, a população vivia sob forte opressão dos czares, que eram como se fossem os imperadores, né? Ou seja, a Rússia estava vivendo uma monarquia absoluta, que explorava o povo. Então esse aí é o item correto. Letra D. A letra E. Os bolcheviques representavam a ala mais conservadora dos socialistas, sendo derrotados pelos mencheviques na jornada de outubro? É claro que não. Os bolcheviques não vai ser a ala mais conservadora, e sim a ala mais radical. Quem eram os conservadores eram os mencheviques. Então aí o item correto é a letra D. Fiquem atentos, pessoal, nessas questões que marcam datas importantes. Por exemplo, em 2017 agora é o centenário da Revolução Russa. Então a instituição federal está sempre pedindo isso aí. Marcas importantes, questões sobre atualidades. Então fiquem bem atentos. A questão 17 é sobre a Revolução Industrial. Letra A. Surgiu uma classe de assalariados cuja fonte de subsistência era a venda de sua força de trabalho? Corretíssimo, né? Na Revolução Industrial vai surgir o proletariado, que eram os trabalhadores que vendiam a sua força de trabalho por um salário. Então aqui está corretíssima. Vamos só ver os outros itens errados. Houve uma grande melhoria nas condições de trabalho nas fábricas? Lógico que não. As condições nas fábricas eram péssimas. Jornadas longas de 14 horas de trabalho, trabalhavam mulheres, crianças, sem condições de higiene, sem segurança de trabalho. Então esse item está totalmente errado. A letra C. Ficou garantido o emprego a todos os assalariados? Falso. Tinha muito desemprego, né, nesse período. Letra D. Existia uma forte legislação sindical que amparava e protegia os trabalhadores? Lógico que não. Os trabalhadores, na verdade, eram desamparados. Os sindicatos foram surgir mais na frente. Depois surgiu aquele grupo mais radical, o ludismo, que eram os quebradores de máquinas. Então esse item está errado. E a letra E. Houve uma melhoria nas condições de habitação e saneamento básico nas cidades? Também não. Então o item correto aí, logo de cara, é a letra A, dos assalariados, que é o proletariado. Questão 18. No início do século XX, a Marinha Brasileira ainda mantinha em seu código disciplinar
severas normas de punições que provocavam indignação e revolta. O importante movimento social ocorrido no início do século XX na cidade do Rio de Janeiro, contrário às punições impostas aos marinheiros, ficou conhecido como... Então essa aí é uma revolta da República Velha, que sempre está caindo na prova, essas revoltas da República Velha, como por exemplo a Guerra de Canudos, revolta da vacina, salvo engano caiu na prova passada, contestado, e nessa prova aí caiu aqui a revolta da chibata, né? Então quando ele falar de castigo, de marinheiros sendo castigados com chibatadas, ele está falando da revolta da chibata. A revolta da chibata foi liderada pelo negro João Cândido, que eles conseguiram tomar os navios e apontar para a cidade do Rio de Janeiro exigindo melhores condições, melhores tratamentos. Então o item correto da número 18 é a letra D, certo? Revolta da chibata. Questão 19. Em 1984, o Brasil viveu uma intensa mobilização popular a favor da eleição direta para presidente da República. A consequência imediata dessa campanha foi a... Estamos vendo que a questão está falando da direta já. Direta já foi uma série de manifestações que ocorreu no Brasil todo, onde a população, artistas, saíram às ruas para pedir eleições diretas novamente. Pois sabemos que desde 1964, com a ditadura militar, a população não teve mais direito a voto. Os militares escolhiam os presidentes, governadores do país e de cada estado. Então esse movimento ecoou, teve grande força no país inteiro pela volta das eleições diretas. E como consequência imediata da eleição do candidato da oposição Tancredo Neves pela via indireta. Ou seja, mesmo o povo, os artistas, como eu disse, a população de uma maneira geral, jogadores de futebol, como ocorreu no Corinthians, o Sócrates também participou das manifestações. Mesmo com isso, eles não conseguiram imediatamente a eleição direta, a votação direta, mas já deu um avanço, né? Teve uma eleição indireta para presidente, onde quem venceu foi Tancredo Neves, que foi o candidato da oposição. Vamos ver por que dos outros itens estarem errados. Letra A. Eleição direta de José Sarney para um governo popular e democrático? Vimos que não, a direta já não conseguiu as eleições diretas. Letra C. Eleição indireta de Fernando Collor de Mello? Totalmente errado. Nosso primeiro presidente eleito por votação direta foi Fernando Collor de Mello e não votação indireta. Ele ganhou nas eleições do Luiz Inácio Lula da Silva. D. Anticandidatura de Ulisses Guimarães e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e é a revogação dos atos institucionais apesar da derrota das emendas das diretas. Então aí ficou fácil, né? Então como consequência imediata foi a eleição de Tancredo Neves pela via indireta. 20ª. Sobre os governos militares no Brasil entre os anos de 1964 e 1985, é correto afirmar-se que, letra A, no governo Costa e Silva foi decretado o AI-2, que extinguia os partidos políticos e criava a Arena e o MDB. Realmente o AI-2, ele extinguiu os partidos políticos e criou o bipartidarismo, né, com 2 partidos somente, que era o Arena e o MDB. Mas o erro deste item foi que a questão disse que foi Costa e Silva. E a gente sabe que no AI-2, quem implantou e decretou o AI-2 foi Castelo Branco, o primeiro presidente da era militar. Letra B. No governo de Figueiredo foi instituído o ato institucional número 5. Falso. No governo de Figueiredo a ditadura já estava chegando ao fim. E sabemos que o AI-5 foi o auge da ditadura, né? O AI-5, na verdade, foi entre Costa e Silva e o presidente que o substituiu. Letra C. O chamado milagre econômico brasileiro ocorreu no governo de Castelo Branco. Falso. O milagre econômico, o crescimento econômico do Brasil foi no governo de Médici. Porém, o próprio nome já diz, o milagre econômico. O Brasil, de repente, passou a crescer economicamente. Porém, sem ter uma base muito forte, uma base sólida, com muitos empréstimos do exterior,
essa economia não durou muito tempo, essa fase de crescimento. Letra D. No governo de Médici ocorreu o início da abertura política? Muito falsa, porque no governo de Médici foi o auge da ditadura militar. No governo Geisel é decretado o Pacote de Abril de 1977, que determinava, entre outras coisas, que 1/3 dos senadores fosse escolhido de forma indireta. Verdadeiro. Quando Geisel assumiu o poder, ele prometeu que a abertura política seria lenta, segura e gradual. Porém, ele enfrentou forte oposição dos militares linha dura que queriam manter a ditadura. Então, esse Pacote de Abril de 1977 pode ter sido considerado um retrocesso, pois os senadores, até os senadores, voltaram a ser escolhidos de forma indireta. Então, a letra correta, o item da questão 20 é o item E. Então é isso. Resolvida a prova, a gente viu que não é uma prova difícil, a gente vê que a prova de história é uma prova direta, né? Não são como aquelas questões do Enem, bastante elaborada, cansativa. Não, a gente vê que a prova de história do IFCE, se você estudou, você vai ali direto ao assunto e rapidinho você faz a prova. Então eu espero vocês numa próxima aula e acompanhem nosso canal no YouTube, que nós estamos sempre corrigindo as provas passadas, estamos postando videoaulas. E se você quiser mais informações sobre o nosso cursinho, faça uma visita na nossa página, que é o Preparatório Carmen Rios IFCE.